Se você não consegue mais ficar 5 minutos em silêncio, talvez o problema não seja o mundo lá fora, seja a sua mente que nunca mais desligou. Existe um cansaço que não se resolve dormindo. Você deita, fecha os olhos, o corpo está na cama, mas a cabeça continua em pé. Ela repassa conversas antigas, ensaios de discussões que nunca aconteceram, preocupações com contas, futuros e expectativas, além de comparações silenciosas com a vida de outras pessoas. E quando você percebe, já é madrugada. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A mente moderna não foi feita para descansar, e isso está nos adoecendo. Devagar, silenciosamente e profundamente. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que talvez esteja acontecendo agora, mesmo enquanto você me escuta. Essa sensação de que o cérebro nunca entra no modo pausa, porque não é normal viver em estado constante de alerta. Mas a gente começou a chamar isso de vida produtiva. Vivemos na era da hiperestimulação, redes sociais, notificações, mensagens, vídeos curtos e informações infinitas. Nosso cérebro, que foi projetado para lidar com sobrevivência básica, agora precisa processar milhares de estímulos por dia. E ele tenta, mas paga um preço. O que antes era silêncio virou ansiedade. O que antes era tédio virou desconforto. E o que antes era pausa virou culpa. Você já percebeu como é difícil simplesmente não fazer nada? Tente fazer isso agora. Pause esse vídeo e fique 30 segundos olhando para o nada, sem fazer nada. É quase insuportável. A mente começa a gritar. E mais uma coisa, eu tenho certeza que enquanto você estava esperando os 30 segundos passarem, você ficou pensando algo do tipo: caramba, tá demorando. Ou nossa, parece que 30 segundos demora mais para passar quando a gente está contando do que quando está fazendo outra coisa. A nossa mente busca algo, ela busca qualquer coisa para fazer. Isso acontece porque acostumamos o nosso cérebro a uma descarga constante de dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Cada rolagem de tela, cada curtida e cada vídeo novo é um pequeno estímulo. Pequeno, mas contínuo. E o cérebro aprende rápido. Silêncio é perigoso e estímulo é segurança. Só que essa falsa segurança cobra juros. Quando a mente nunca desliga, o corpo entra num estado de tensão permanente. O nosso cortisol sobe, o sono perde a qualidade e a respiração fica curta. O nosso coração acelera com facilidade. Você pode até não perceber conscientemente, mas vive em microalertas constantes. É como se houvesse sempre algo para resolver, sempre algo faltando, sempre algo que é urgente. E sabe o que é mais perigoso? Mesmo quando não há problema real, a mente inventa um. Ela revisita o passado, ela antecipa o futuro, mas quase nunca fica no presente. E viver fora do presente é viver em desgaste.
Existe um conceito na psicologia chamado ruminação mental. Ruminação mental é quando pensamos repetidamente sobre os mesmos problemas, sem sequer chegar a solução nenhuma. A mente mastiga e fica mastigando aquela informação, mas nunca engole. E isso gera exaustão emocional. Talvez você já tenha sentido isso. Um cansaço que não é físico, é mental. Você acorda já cansado. Não porque dormiu pouco, mas porque nem dormindo a mente parou. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você ficou em silêncio absoluto, só consigo mesmo, sem celular, sem música e sem distração? Se você precisou pensar muito para responder, isso já te diz algo. O silêncio hoje parece ameaçador, porque no silêncio você encontra você mesmo. E talvez a mente esteja sempre ligada, porque ela está tentando evitar algo, um vazio, uma dor não resolvida, uma insegurança, ou até mesmo uma pergunta que você não quer enfrentar. A hiperatividade mental muitas das vezes não é excesso de pensamento, ela é uma fuga. Nós fomos ensinados que descansar é perder tempo, que parar é fracassar, que desacelerar é ficar para trás. Mas ninguém fala sobre o colapso interno de quem nunca pausa. O cérebro humano precisa de momentos de ócio para reorganizar informações, além de consolidar memórias e regular emoções. Sem a pausa, ele entra em sobrecarga. E essa sobrecarga não grita no início, ela vai sussurrando. E ela te sussurra com pequenos esquecimentos, irritabilidade sem motivo, falta de concentração, sensação de estar sempre cheio, entre aspas, cheio de tudo e ao mesmo tempo vazio. Talvez o maior sintoma de uma mente que nunca desliga seja a incapacidade de aproveitar o momento. Você está com alguém querido, mas está pensando em outra coisa. Você está assistindo algo, mas pegando ou jogando no celular. Está descansando, mas sentindo culpa. E a mente virou um campo de batalha constante. E o problema não é pensar demais. O problema é não saber parar de pensar. E existe uma diferença enorme entre reflexão e ruído mental. Reflexão constrói, já o ruído desgasta. E hoje, a maioria de nós vive em ruído. Mas olha só, existe saída. E ela não começa com produtividade. Ela começa com consciência. Você precisa perceber quando a mente está acelerada. Precisa aprender a observar os pensamentos, como quem observa nuvens passando. Eles vêm, eles vão, e você não é obrigado a entrar em todos. No início, eu confesso, é bem difícil, porque estamos condicionados a reagir a cada pensamento, como se fosse uma ordem. Mas pensamento não é fato, é apenas atividade cerebral. E atividade não significa verdade. E uma outra coisa importante, o corpo influencia a mente,
muito mais do que você imagina. Respiração superficial mantém o cérebro em estado de alerta. Já uma respiração profunda envia sinal de segurança. Faça isso 5 minutos, respirando de forma lenta e consciente, já reduzem significativamente o estado de tensão. Mas quase ninguém faz isso, porque parece simples demais. E nós buscamos soluções complexas para problemas que às vezes começam no básico. Pessoas pagam consultas caras, pagam cursos, sendo que às vezes o problema é muito mais simples de se resolver do que as pessoas prometem. Também precisamos falar sobre os limites digitais. Não é sobre abandonar a tecnologia. Você não vai parar de usar o seu celular de uma hora para outra. Mas é sobre parar de ser dominado por ele ou por outra tecnologia. Se você acorda e a primeira coisa que faz é pegar o celular, sua mente já começa o dia reagindo ao mundo. Você não começa o dia em você. Você começa no caos externo. E isso molda o resto das suas horas. Talvez você não precise de mais informação. Talvez precise de menos. Menos comparação, menos estímulo e menos barulho. E existe uma frase que eu quero que você leve nesse vídeo. Ela é a seguinte: uma mente que nunca descansa começa a se tornar inimiga de quem a possui. Guarde isso com você. Não porque ela quer te prejudicar, mas porque ela foi treinada para nunca parar. E tudo que nunca para, uma hora quebra. Máquinas superaquecem. Corpos colapsam. Mentes adoecem. Ansiedade crônica. Insônia. Exaustão emocional. E tudo isso pode começar com algo aparentemente inofensivo. Pensar demais o tempo todo. E talvez o que você precise não seja mais motivação. É algo muito mais simples. Talvez seja o próprio silêncio. Não de mais metas absurdas. Talvez seja a pausa. Talvez também não seja de mais conteúdos, sejam eles de autoajuda, motivacionais ou entre outros, ou até mesmo reflexivos como o meu. E sim, talvez o que se precise seja de menos coisas. O mundo não vai desacelerar por você, mas você pode escolher desacelerar dentro dele. E isso é um grande ato de coragem. Eu sei que não é simples, porque quando você começa a silenciar, coisas vêm à tona, sentimentos guardados, medos escondidos, perguntas profundas. Mas enfrentar isso é muito mais saudável do que fugir eternamente através de distrações. O silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. E uma mente consciente não precisa estar acelerada o tempo todo. Se você se identificou com esse vídeo, talvez hoje seja o dia de começar pequeno. 5 minutos sem celular. Uma caminhada sem fones de ouvido. Respirar fundo antes de dormir. Não para virar outra pessoa, mas para voltar a ser a si mesmo. Porque no fundo, ninguém nasceu para viver com a mente em guerra permanente. E você não precisa aceitar isso como normal. Se essa reflexão fez sentido para você,
Deixe o seu like aqui embaixo agora mesmo, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que também estão vivendo com a mente acelerada e ainda nem perceberam. Se inscrevem aqui no canal Silêncio Interior para continuar recebendo conteúdos que ajudam você a desacelerar por dentro, mesmo vivendo em um mundo que nunca para. E agora está aparecendo na sua tela um outro vídeo que complementa exatamente essa conversa de hoje. Eu recomendo que você clique e continue essa jornada de consciência. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e fiquem em paz.